Opa galera, tudo bom com vocês? Hoje irei trazer mais um mangá de romance legal, mas com um desfecho triste para todos os fãs dessa obra e até quem não é fã fica chocado. Ficou curioso? Fica até o final para descobrir nessa série onde falarei do mangá completo. China Girl, escrito por Hanagaki Rei, que tem outras obras como Barista e Onjitsu no Burger, desenhado por Aoyama Kei. Tem outras obras como Sweet e Strobe Light, publicado na revista B-Comic em 2009 com apenas um volume e seus 9 capítulos. E sem enrolação, bora pra história. A história começa com o nosso protagonista, Kamijo, que há um mês ele vai em um restaurante chinês, na rua da frente da casa dele, e que um anjo apareceu, e a atendente começa a atender o público e Kamijo começa a reparar nela. Lábios, os olhos e o sorriso, tudo faz o coração dele acelerar. E ela foi servir para ele o arroz frito. E o chefe achava, descobriu que o nome dela é Xianglan, desculpe pela pronúncia, ok? Ele come arroz e está delicioso, e ele se apaixonou por ela, mas ele tenta falar com ela, mas é ignorado. Então mostra como ele é no trabalho, ele é bem sucedido, todo mundo confia nele, e tem uma garota que está interessada nele. Ele passa um trabalho para essa menina, e vai ter uma festa à noite, e ele vai participar. E está ele e o Akira, que é o Kohai dele. Esta foda com duas pessoas, né? Mas tudo bem. Então eles começam a conversar sobre a Megumi. Ele diz que ela saiu umas 2 vezes e que nunca mais a viu. E o Kohai pergunta pra eles: ela não estava apaixonada por você? Mas Kamijo diz que ela não era a garota certa. E o Kohai diz do porquê ele não ficou com ela pra descobrir depois. Mas Kamijo é um cara romântico e diz que não é bom sair com garotas com esse sentimento. E o Kohai diz que estaria tudo bem ficar com alguém que diz: eu gosto de você. Mas Kamijo, o último romântico da Terra, pensa que sua namorada vai ser uma em 3 milhões e que agora na Terra existem 6 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Dados de 2008 e 2009, tá? E metade são mulheres. E apenas uma vai ser a predestinada para ele. E esse é o tipo de garoto que ele quer. E o Kohai pergunta se ele está interessado em alguma garota e ele diz que sim. Então ele está saindo do bar e vê a Xianglan e a cumprimenta. E a pergunta se ela mora na loja e ela diz que sim. E pergunta se ela tem alguma folga e ela diz que não. E ele a chama de Xianglan-san, mas ela o corrige falando que o nome dela é Xu Xianglan. E como eles não são próximos, na China é rude chamar a pessoa pelo primeiro nome. E ele tenta falar algo para ela, mas não consegue. E acaba falando que gostou do arroz frito dela. E ele fica desolado mais uma vez. Força, guerreiro, você consegue. Então Kamijo chega na empresa e leva uma puta bronca, pois sua subordinada fez merda. Então ele se desculpa e vai corrigir o erro. Então os dois têm uma conversa agradável. Ele não é tão tapado, pois ele sabe que ela gosta dele, mas para Kamijo ela não é a garota em 3 milhões. Ele quer ver a Xianglan e recebe uma mensagem da Megumi falando que ele sumiu de repente. Mas a Megumi não é a garota especial. E esse cara é mesmo o último romântico da Terra. Então ele vai para o restaurante de novo. Ele quer se confessar agora. Quando Xianglan vai tirar o prato, ele agarra o braço dela e fala bem baixinho: eu gosto. Mas de repente chega a Megumi e diz que o seguiu. Mas ele não mostra interesse nela e tenta rejeitar ela. E diz que é encontrar um amor com a garota da Terra que seja predestinada a ele. E a Megumi começa a rir da cara dele. E ele diz que encontrou bem aqui. Então Megumi começa a chorar. E a Xianglan dá uma colherada na cabeça dele. E como ele fez uma garota chorar, não vai perdoar ele. E ela começa a agredir, o chefe tem que segurar. E ele está em cima do lixo, cabisbaixo. E o chefe chega falando que ele não pagou arroz. E Kamijo pergunta se ele entendeu os sentimentos. O chefe fala: quem sabe, diz que se ele tentar algo com ela, ele vai matá-la. Nunca mais veremos um romântico assim em outro mangá. Ele é o último romântico da Terra. A história é bem básica com romance no meio. Parece promissão, e uma coisa que eu tenho que elogiar o traço, é bem bonito e único. Ele está passando na frente da loja chinesa um dia e pensa que seu anjo está dormindo. E que há 5 anos ele foi rejeitado por seu namorado da faculdade e ele ficou com medo da coisa chamada amor. Mas ele finalmente encontrou a garota especial para ele. Mas na noite passada deu muita merda. Mas ele não desiste, vai fazer o amor se tornar real. E quando ele fala isso, a Xianglan está na janela e fala Lade e fecha a janela com tudo. Depois mostra ele no trabalho e ele tenta entender o que ela diz. Então ele vai comprar um aparelho eletrônico. E mostra de novo no trabalho o Kohai está andando. Quando ele vê o Kamijo, ele está triste e resmungando. E quando ele pega o celular, mostra a tradução de Ladi, que significa excremento humano. E que esse aparelho é um novo modelo de tradutor vocal. Então Kohai descobre que o amor de Kamijo é uma chinesa. E o Kohai nunca foi rejeitado e o Kamijo fica puto. Chega à noite ele vai para o restaurante de novo. E quando ele entra, ela olha para Kamijo com uma cara de desgosto. E ele tenta desfazer a merda que ele fez na noite passada. Ele a entrega o aparelho para ela. Mas quando ele olha o celular, está uma frase que é Shi Er Jianban. E a Xianglan fica envergonhada, pois significa que o pênis está ereto. E começa a repetir e é expulso do restaurante. Mais tarde mostra Xianglan e o chefe e ela está marcando com um X em alguns lugares. Que ele saiu de casa há 10 anos e queria ao Japão procurar emprego. E nunca mais ouviu falar dele. E o visto dela vai acabar em 2 meses. E ela não poderia ficar mais no Japão. E a pessoa que ela está procurando é o pai dela. Um drama real e interessante. Será que o mangá vai trabalhar bem nisso? Não saberemos. Só o tempo nos dirá. A Wako fala que o Kamijo está agindo estranho. E o Akira fala que talvez. Mas chega o Kamijo tretando com ele, perguntando do porquê ele colocou aquela frase no tradutor.
Para se redimir, entrega o ingresso do filme para ele convidar a Xianglan e ter um encontro. Então ele chega no restaurante e tem um grupo de pessoas fazendo muito barulho. E eles chegam até entregar uma roupa chinesa para ela. E o chefe a defende e manda o cara embora. E esse cara joga a comida no chão, mas o Kami Jo fala para ele não desperdiçar a comida que ela fez e eles vão brigar lá de fora. Mas quando eles iam começar a brigar, a Xianglan bate na panela e fala que a polícia está vindo e joga água neles. E mora o Kami Jo. E ela vai secar o casaco dele e diz que tem um papel no casaco. E é um ingresso. Ele a convida, mas ela reluta em aceitar, mas no final ela aceita. E ele tem um encontro todo planejado e parece que ela se atrasou. Ele até liga para o restaurante, mas o chefe o tranquiliza. E a Xianglan chega de bicicleta. E ela deve estar com sede. E ele tenta convidar ela, mas ela é uma menina preparada e trouxe chá. Então eles vão assistir o filme. E é um filme peculiar, que tem literalmente de tudo. Mas tem um final emocionante. E quando eles estão saindo do cinema, ela o chama de Segui, que significa pervertida. E a última vez que ela foi no cinema, ela era bem pequena na China, que foi bom relembrar esses bons momentos. E ele pergunta se pode chamar ela pelo primeiro nome. E ela diz que sim. E ele tenta convidar ela de novo, mas ela tem que trabalhar. Força, guerreira. Nunca desista do seu sonho. Depois mostra a Xianglan procurando pelo pai em Ikebukuro. E ela fica perdida no meio de tanta gente. E mostra o Kami Jo no trabalho, como ele é bem sucedido. E os Kohayashi, ele é uma pessoa incrível, tirando a parte amorosa. Mais tarde, Kami Jo vai pro restaurante de novo e ganha até um prêmio por a sua idade. E ganha arroz frito do chefe, mas ele prefere o da Xianglan. E ela agradece. E ele pergunta se ela vai estar de folga, mas o chefe fala que não tem folga e tem coisas para fazer. Ele o questiona de coisas que ela faz, mas o chefe fala que não lhe diz respeito. E no próximo dia, ele vai seguir ela. Por favor, não façam isso. E ela entra em uma loja de cosmético. E o Kami Jo tem uma ideia errada e sai uma mulher da loja falando com ela que não conhece esse tiozinho e diz que não tem chance de encontrar ele. E a Xianglan vai embora, mas do nada, essa moça fala que provavelmente ela foi abandonada. Então a Xianglan parte pra cima dela. E quando a moça ia dar um soco na Xianglan, aparece o Kami Jo e leva o soco no lugar dela e separa a briga. E ele pede desculpa no lugar dela. Mas Xianglan pergunta do porquê ele fez isso e que se fosse um homem chinês nunca teria pedido desculpa. Depois ela dá um boco naquela mulher. E ele pergunta para ela do porquê ela foi para Ikebukuro. E ela pergunta para ele o que ele está fazendo em Ikebukuro. E ele ia responder, mas ele perguntou: o que você está fazendo em Ikebukuro? E ela disse que está procurando seu pai. E Kami Jo pergunta se ele está aqui. E Xianglan mostra a foto e fala que a última vez que viu seu pai foi há 10 anos atrás, depois que ele veio trabalhar no Japão. Quer encontrar ele mais uma vez para ir na praia. E ele se dispõe a ajudá-la. E ela fica feliz e o chama de uma boa pessoa e que é um amigo número 1. Então cada um vai para um lugar diferente procurar o pai. Eles vão perguntando para o povo se eles acham, mas no final dá em nada. Mas do nada uma menina fala que essa pessoa trabalha na loja dela. Então Xianglan e Kami Jo vão para essa loja. Ela pergunta se o pai realmente está nessa loja. E ele diz que sim, aparentemente. E ele perde cerveja e ela perde um chá oolong. Quando os dois estão bebendo, ela percebe que a cerveja fica bêbada. E a barman pergunta se eles estão namorando. E ele diz que não, que são só amigos. E pergunta pra Xianglan se ela não deixou o namorado pra trás. E ela diz que não e que se separaram. Então ela a questiona de que tipo de homens que ela gosta. E a Xianglan diz que é homens tipos o pai dela. Então aquela pessoa que falou que o pai estava na loja chega e ele mostra a foto de novo. Ela pergunta o que ele está falando e que não conhece essa pessoa. E do nada entra um cara muito alto e forte. E a moça mostra a conta pra ele, que é um valor muito alto. E do nada Xianglan começa a cantar uma música, Aigu Xiang, e cai no chão e fala pra ele: vamos fugir. E eles fogem e começa a chover. E ele dá uma ideia de pegar no táxi, mas ela diz que não vai deixar a bicicleta pra trás e eles vão descansar em um hotel. E no hotel ele tem pensamentos estranhos com a garota. E quando ele está no banheiro ele tem pensamentos se deve atacar ela ou não. E quando ele volta pra sala, ela está triste e pensando que é impossível encontrar o pai. E o Kami Jo tenta encorajar ela, mas Xianglan diz que está procurando há um mês e a questiona como é o pai dela. E ela fala que é uma pessoa grande e quente, que só para ela ter uma oportunidade de fazer a universidade ele foi para o Japão trabalhar. E tem um flashback de que ela não quer se separar do pai, mas ele diz que para oferecer uma boa educação para ela vai precisar de um pouco de dinheiro e por isso que vai embora. E entrega um amuleto que sempre ele vai estar do lado dela. E voltando para o presente, ele sempre enviava carta e dinheiro, mas ela perdeu contato com ele há 3 anos. E o ano que vem ela se forma na faculdade e vai conseguir um emprego em uma empresa grande em Xangai. E ela vai encontrar o pai e vai voltar para a China para viver todos juntos. E depois ela dorme de cansaço. Então Kami Jo vê os lábios e pensa se vai atacar ou não. E quando chega perto dela, ela acorda, mas ele a beija. E finalmente se declara. E ela diz que gosta dele também, mas ela tem que voltar para a China. E que isso seria doloroso. E que é melhor só serem melhores amigos. Depois da rejeição ele ficou mal e ainda pegou uma gripe. E a Kohai dele está fazendo a comida para ele. Mas ele pensa que o Aki está também, mas ele está no restaurante chinês e ele conhece a Xianglan. E a Wako sabe que ele foi rejeitado e quer tentar ajudar ele. Então Kami Jo acorda com uma bebida quente do lado e os dois têm uma conversa agradável das origens dela. Ele cai no chão e ela fala para ele esquecer a garota chinesa. E quando ele está no braço dela,
Ele tem sentimentos que faz tempo que ele não tinha e de repente alguém abriu a porta. E é a Xianglan, e vê a toda a cena e deixa a comida e vai embora. E quando a Xianglan está indo embora de elevador, a Wako aparece perguntando por que ela veio e ela começa a dar uma puta bronca na menina, falando pra ela nunca mais ver ele. Ela fala que tudo bem e não vai encontrar mais ele e dá adeus. O que menina filha da puta xenofóbica, né, mano? Porra, mano, você não percebeu que não é você que ele quer? Mano, ela pode morar na China, mas não importa quando o amor está envolvido. A distância não importa. E meus pobres namoro, né? Foda-se vocês, seus bandos de estranhos. Então se passou um tempo e ele está tentando esquecer a Xianglan. E ele está indo bem, até que se passou meio ano dentro dos acontecimentos da Pé. Quando eles estão conversando, um palhaço passa atrás dele e ele sai correndo atrás. E ele pergunta se ele é o pai da Xianglan. Ele diz que sim. E ele sentado em cima do telhado da empresa, o Kohai chega falando que a Xianglan está no Japão e que está no restaurante. Mas ele diz que não vai e não é como se ele não quisesse vê-la de novo. O Kohai fala pra ele ir pelo menos cumprimentá-la, mas ele diz que ele não quer ir. E fala pro Kamijo ir de qualquer jeito. E mostra o reencontro da Xianglan com o pai, mas ela está com a cabeça em outro lugar. E o chefe vem falar sobre o Kamijo, que tentou chamar ele, mas ele disse que estava muito ocupado para vir. E mostra os dois tendo uma discussão e ele quer ver ela ainda, mas se ele encontrá-la novamente, não vai conseguir segurar os sentimentos e que ir atrás dela até a China. E o Kohai o chama de idiota e que não deveria dizer isso pra ele, e sim para uma pessoa mais importante. E ele diz que vai vê-la de novo. Então ele vai pro restaurante ver ela, mas o chefe disse que ela ia ver o Kamijo na empresa e saiu voando. E ele começa um monólogo interno de que sobre como a probabilidade de encontrar a pessoa predestinada é uma coisa difícil e que seria mágico encontrar a única garota em 3 milhões. E eles se encontram e o mangá termina. Um dos maiores problemas desse mangá é que ele terminou em aberto. Não sei se foi cancelado por causa de vendas baixas ou por outros motivos. Infelizmente não vamos saber. E isso é o que menos importa. E comentando sobre o pouco desse mangá, foi um mangá rápido de ler e divertido. Um dos maiores problemas dele, tirando o final em aberto, é que a Xianglan encontrou o pai depois de 10 anos e preferiu ver o cara que conheceu há pouco tempo. Isso não faz sentido, mas como o mangá ia ser cansativo de qualquer jeito, a história teve que terminar assim apressado. E uma das coisas que eu mais gostei foi a arte, que se manteve constante o mangá inteiro, e o design dos personagens é bem ruim. Interessante. Aí vocês me perguntam, por que você trouxe esse mangá? E uma das únicas pessoas brasileiras a falarem sobre essa obra. Eu pesquisei um pouco sobre os autores do mangá e descobri que infelizmente o desenhista Aoyama Kei faleceu aos 32 anos no dia 9 de outubro de 2011 e ele foi encontrado morto no banheiro de seu apartamento. E que a polícia da sua época tratou a investigação como a de um suicídio. E que no Twitter ele deixou suas últimas palavras para o mundo. Não encontrei o tweet, mas a reportagem tinha lá que foi. Bem, ainda há muito desfeito e muitos sonhos não realizados, mas eu realmente não tenho nenhum arrependimento. Estou muito satisfeito com os 32 anos que vivi. Como um mangaka relativamente pequeno, a maioria provavelmente nunca ouviu falar dele. E a maioria dos seus mangás publicados em revista seinen, como Ikki e Eb. E o Ikono Mukishiroku ainda estava sendo serializado no momento de sua morte. Por mais obscuro que fosse seu mangá, ele era evidentemente um artista bastante realizado. Mesmo que eu não faça mais vídeos, eu quero deixar isso principalmente para levar as obras do Aoyama Kei para outras pessoas conhecerem. Eu queria muito que China Girl fosse publicada aqui no Brasil. Se quiserem ir nas editoras e falarem sobre esse mangá, eu agradeço. E depois desse final melancólico, vamos terminar mais um vídeo dessa série. Muito obrigado por assistir. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem e se cuidem, galerinha.